Quando recuperar e quando reformar uma pastagem? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, eu sou zootecnista, com mestrado e doutorado em zootecnia, especialista em pecuária lucrativa e em produção animal. Estou aqui para ajudar você com essa questão tão importante no manejo de pastagens. Reformar ou recuperar uma pastagem. Antes de mais nada, já curte o vídeo, se inscreve no canal. É importantíssimo você se inscrever no canal, você curtir o vídeo, para mostrar a relevância do vídeo, tá? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, se você já fez alguma recuperação de pastagem, se você pretende reformar o pasto ou pretende recuperar o pasto. Primeiro vamos entender o que é recuperar um pasto, o que é reformar um pasto. Quando eu falo em recuperação de pastagens, né, não envolve operações mecânicas, não envolve troca de forrageira. Tá? Quando eu falo de reforma de pastagem, envolve a troca de espécie forrageira, envolve operações mecânicas. Então vamos lá. Quando que eu vou reformar um pasto? Tá? E o que é a reforma de pasto? A reforma de pasto ocorre quando eu quero trocar de espécie forrageira, quando eu tenho um pasto muito degradado, solo descoberto, muito capim invasor, muita planta invasora, principalmente capins invasores, como capim anone, capim capeta, capim navalha. Então, quando eu tenho uma alta infestação de invasoras, uma baixa produção, um solo descoberto, solo sem capim, tá? Um solo um pasto degradado e um solo degradado já, solo descoberto, sem capim, muitas invasoras, muito capim invasor, tá? Então esse pasto já não alcança uma produtividade desejada. Então eu preciso reformar, tá? A espécie forrageira que tinha lá ela não conseguiu ter uma boa produção e eu preciso trocar essa espécie forrageira. Então, quero trocar a espécie forrageira e quero implementar uma outra espécie forrageira mais adaptada às condições de clima, de solo, ao meu manejo, tá? Porque o pasto está degradado, o solo está coberto, o solo está descoberto, sem capim e tem já uma alta infestação de outros capins invasores. Um alerta, eu tenho que dizer para você aqui, produtor rural, tem que fazer um alerta para você aqui, que a simples troca da espécie forrageira, a busca pelo capim milagroso, né, ele não vai resolver todos os problemas da sua fazenda. Precisa ocorrer aí, junto com a troca da espécie forrageira, uma mudança na forma de você manejar as pastagens. Só a troca da espécie forrageira não vai resolver o problema. Geralmente o produtor ele troca a espécie forrageira na expectativa que esse capim milagroso vai resolver os problemas aí de erros de manejo. É preciso você manejar de forma adequada as suas pastagens. A escolha da espécie forrageira é fundamental. Você tem que escolher uma espécie forrageira adaptada às suas condições edafoclimáticas, condições de clima, condições de solo, topografia, profundidade, tipo de solo, textura de solo. Isso é importante. Mas só trocar de espécie forrageira não vai resolver. Eu tinha aqui uma braquiária brisanta. A braquiária brisanta degradou. Agora eu vou plantar o capim, eu vou plantar o capim da moda aí, que é a braquiária dunamis. Né? Por que a braquiária brisanta degradou? A braquiária brisanta degradou porque aqui o solo é mal drenado. Ok? Nesse caso aí, a troca da braquiária brisanta pela braquiária dunamis vai fazer sentido, porque a braquiária dunamis é mais resistente a solos mal drenados. Não é adaptada a solos encharcados, mas solos mal drenados, tá? Ela tem uma melhor resistência do que o braquiarão. Então, nesse caso, a troca da espécie forrageira vai ser adequada. Teve aquela morte súbita do braquiarão, porque o solo é mal drenado, o braquiarão não tolera solos mal drenados,
e aí você vai substituir o braquiarão pela braquiária dunamis ou até por uma braquiária umidícola, se o encharcamento for mais rigoroso, uma braquiária umidícola ou uma braquiária dunamis, que é mais adaptada a solos mal drenados. Ok? Mas vamos para um outro ponto. Eu tinha braquiária, eu tinha braquiarão aqui e o pasto degradou. Tá? Aí eu vou te perguntar, por que degradou? O solo é mal drenado? Não, o solo é excelente, o solo é muito bem drenado. Tá? O solo é de baixa fertilidade? Sim, o solo é de baixa fertilidade. Você adubou? Você corrigiu? Não, não adubei e não corrigi. Você fez um pastejo rotacionado, mesmo que seja semi-intensivo, com 3, 4 piquetes? Não, não fiz esse pastejo rotacionado. Como é que era o ajuste da carga animal? Não, o pasto estava sempre rapado. E aí começou a aparecer invasoras, solo de baixa fertilidade. Hoje só tem invasora e tem outros capins aqui, invasores também, capim navalha, capim anônimo. E aí o pasto degradou, eu quero trocar essa espécie forrageira aqui, que é o braquiarão, por uma outra braquiária. Quero trocar por uma braquiária dunamis. Vamos lá, eu vou dar o mesmo exemplo. Você acha que vai dar certo? Só a troca de capim vai dar certo? Não. Por quê? Porque você tinha o capim ideal, que é a braquiária, você tinha um capim ideal, que era a braquiária, solo bem drenado, você já tinha um capim ideal ali. Nesse caso, o braquiarão resolveria o seu problema. Solo bem drenado, era só você investir, aumentar a fertilidade do solo. Como é que você aumenta a fertilidade do solo? Fazendo uma calagem, de acordo com a análise do solo, vai corrigir essa acidez, fazendo uma adubação fosfatada, uma adubação potássica, um pouco de adubação nitrogenada, melhorando a fertilidade do solo, implementando um pastejo rotacionado semi-intensivo, 3, 4 piquetes, período de descanso aí 30 dias, fazendo um período de ocupação de 7 dias, 5, 7 dias, rodando o gado uma vez por semana. Isso ia permitir aí a recuperação desse pasto, a rebrota adequada desse pasto. E aí não iria degradar. Então, se você simplesmente trocar a braquiária dunamis, simplesmente trocar o braquiarão pela braquiária dunamis, sem que haja uma mudança de mentalidade, que seu pasto é lavoura, que você precisa investir em adubação, você precisa repor os nutrientes do solo, você precisa dividir e manejar bem esse pasto, não vai resolver. Você vai trocar o braquiarão pela dunamis, vai comprar uma semente cara e vai degradar do mesmo jeito. Então, uma simples troca da espécie forrageira não vai resolver o seu problema. Tá? Então, olha só. Se eu quero reformar um pasto, tá? Eu quero trocar de espécie forrageira. Essa troca de espécie forrageira, ela deve ser sempre acompanhada por um manejo adequado desse pasto. E aí, quais são os passos da reforma? Análise de solo, primeiro análise de solo, depois você vai fazer um bom preparo de solo, uma grade aradora ou até um arado. Vai fazer calagem, vai fazer gessagem se for necessário, tem que fazer uma análise de solo. Depois, uma segunda grade aradora para incorporar esses fertilizantes, principalmente o calcário, né? O gesso não precisa ser incorporado, mas o calcário precisa. Depois uma grade niveladora, depois a conservação do solo. Se precisar fazer terraço, alguma coisa, você vai fazer a conservação do solo. Depois controle de pragas, controle de formigas. Depois o plantio da semente junto com adubo fosfatado. Incorporação da semente com grade ou rolo. Aplicação de herbicidas, se for necessário. Depois fazer o primeiro pastejo, depois fazer uma adubação com nitrogênio, fósforo e potássio. E no caso da recuperação, professor, a recuperação ela não envolve revolvimento de solo nem troca de espécie forrageira. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho um pasto de braquiarão rapado. Vou fazer o quê? Eu vou descansar esse pasto para ele rebrotar. Ou eu tenho um pasto de braquiarão
com plantas invasoras. Eu vou bater um herbicida para matar as invasoras, para o capim sair. Vou fazer um controle de plantas invasoras, vou fazer uma roçada estratégica, vou fazer uma veda, vou dividir os pastos, vou adubar, vou fazer uma calagem superficial, uma adubação. Então, na recuperação, você não troca a espécie forrageira, você vai recuperar aquele pasto. Eu tenho um pasto de braquiarão degradado. Ele está rapado, eu vou vedar ele, eu vou dividir, vou fazer o manejo correto para ele recuperar. Eu vou adubar, vou fazer calagem, adubação, vou fazer controle de planta invasora. Então, na recuperação, não tem. Na recuperação, você não vai envolver esse preparo de solo. Então, quais são os passos da recuperação? Análise de solo, você vai rebaixar o pasto, fazer calagem superficial. Lembrando que sempre a calagem superficial é 1/3 da dose para essa camada de 0 a 20. Quando você faz calagem superficial, você vai usar 1/3 da dose do cálculo de calagem realizada para a camada de 0 a 20. Ok? Então, vamos supor que você fez análise de solo e deu uma dose aí de 3 toneladas de calcário por hectare para a camada de 0 a 20. Você vai usar na calagem superficial 1/3, 1 tonelada, calagem superficial. Vai rebaixar o pasto, fazer a calagem superficial, fazer uma adubação fosfatada, se necessário for, de acordo com a análise de solo. Você pode descompactar o solo, se for necessário, usando um subsolador ou um aerossolo. Pode fazer uma ressemeadura, se for necessário, em áreas descobertas. Aplicação de herbicida, se necessário. Vai vedar o pasto por 30, 40 dias. Depois você vai adubar com nitrogênio, fósforo e potássio. Ok? O subsolador ou o aerossolo é importante para você descompactar aqueles solos compactados. E você vai permitir uma melhor infiltração da água no solo. Ok? Existem 3 insumos fundamentais para recuperar uma pastagem. É o adubo, o herbicida e o zinco, a cerca. Você fazendo uma boa cerca, dividindo os pastos em pastos menores, já melhora o manejo. O adubo recupera a fertilidade do solo. E você tem o herbicida, que vai ajudar aí no controle de plantas invasoras. Ok? Então, qual que é a diferença? Vamos fazer um resumo aqui. Qual que é a diferença para a gente encerrar esse vídeo aqui? Qual que é a diferença entre a recuperação e a reforma? Recuperar tem um custo mais baixo, reformar tem um custo mais alto, porque envolve preparo de solo. Recuperação tem um custo mais baixo, menor risco de imprevistos climáticos, retorno econômico mais rápido, porque o pasto recupera mais rápido, não permite troca de capim, vai gastar aí de R$500 a R$700 por hectare. Reformar, ou seja, trocar de espécie forrageira, já tem um custo mais alto, porque envolve aí preparo de solo, tem maior risco climático, porque você está tendo aí, você vai formar um pasto novamente. Você vai reformar o pasto novamente. Então, você tem maior risco aí, risco climático maior risco climático dessa reforma dar certo ou não. Tem que plantar na época certa, para germinar. Tem um retorno mais demorado, porque o pasto ainda vai nascer, a semente ainda vai nascer, vai fazer o primeiro manejo e demora mais. Demora aí de 70 a 90 dias para esse pasto sair, você fazer o primeiro pastejo de uniformização, para depois você começar a mexer. Esse aqui com 30 a 40 dias está ok. Eu falo de 70 a 90 dias para o pasto após a sua semeadura. Você semeou ali, depois de semear, tem ali de 70 a 90 dias para o pasto estar formado para fazer o primeiro pastejo. Mas antes, já teve que fazer a calagem 3 meses antes do plantio. Então, você vai demorar aí 3 com mais 3, em torno de 6 meses, para você colocar o gado dentro desse pasto. Desde quando você fez a calagem, o preparo do solo, a calagem tem que ser feita 3 meses antes, só para você ter ideia. Para reagir, para esse calcário reagir com o solo. Então, 3 meses da calagem que você fez antes, preparo do solo, até você plantar, o capim, vai demorar 3 meses. Você fez a calagem, adubação, preparo do solo, semeou, E aí, mais uns 3 meses para ele formar, para você fazer o primeiro pastejo. Cerca de 6 meses aí para você colocar gado dentro. Então, o retorno é mais demorado. Na recuperação,
Com 40, 50 dias, o gado está dentro já. Tá? Então, quando eu faço reforma, o custo é mais alto, tem maior risco climático, retorno mais demorado, permite a troca do capim, eu posso trocar de espécie forrageira, mas já falei que a simples troca da espécie forrageira não resolve o problema. Tá? Ele tem uma desvantagem, olha lá, revolve o solo, podendo trazer para a superfície bancos de semente invasoras. Também tem esse problema. E tem um custo mais alto, o dobro da recuperação. Então, quando que eu vou recuperar? Quando eu tenho uma baixa produção de forragem, cobertura, quando eu tenho capim na área, eu já tenho cobertura uniforme de solo, eu tenho pasto na minha área, eu tenho capim lá ainda. O capim está rapado, mas ele está lá. Tá? Quando eu tenho uma baixa infestação de plantas invasoras, eu posso controlar com herbicida. Quando eu tenho solo compactado, eu posso fazer uma descompactação usando aerossolo, solo sem erosão. Então, eu vou recuperar. Se tem capim, o capim está rapado, tá? Então eu consigo recuperar. O capim está rapado, mas tem capim. Você tem uma boa cobertura de capim no solo, uma baixa infestação de plantas invasoras, um solo, tá? Então eu consigo aí, um solo compactado, mas eu consigo descompactar isso aí. E eu vou optar pela recuperação nesses aspectos aqui. Já na reforma, né? Eu tenho aqui uma cobertura irregular do solo, uma baixa produção de forragem, cobertura irregular do solo, já tenho o solo descoberto, alta infestação de plantas daninhas, principalmente capins invasores, solo compactado e com erosão. Aí eu faço uma reforma. Recuperação não envolve a troca da espécie forrageira e não envolve operações como gradagem, como aração. A reforma já envolve operações como gradagem, aração e troca da espécie forrageira. Ok? Se você gostou desse conteúdo, acha interessante, tá? Esse conteúdo ligado, esses conteúdos ligados à pecuária, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, deixar seu nome aqui, o seu comentário. Tá? Se você faz recuperação, reforma, tá? É muito importante o seu comentário, é muito importante que você curta o vídeo, se inscreva no canal. Tá bom? Se você quiser aprofundar mais, eu tenho várias mentorias, mentoria sobre pastagem, mentoria sobre gado de cria, mentoria recria e engorda, vários cursos e um método completo, tá? Que reúne todas elas, todos esses cursos e mentorias em um só, que é o método pecuário lucrativo. Clique, você pode ir na descrição do vídeo, tem lá todas as informações para que você possa fazer um dos meus cursos. Sucesso garantido, tá bom? E no mais, que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, fiquem com Deus.